Numa manhã de terça, Mateus, com seus 8 anos de idade, desceu para o café da manhã e disse: "Mamãe, tirei 9,5 na prova de matemática." A mãe, absorta no celular, sequer levantou os olhos. Murmurou um "muito bom" e continuou a deslizar o dedo pela tela. Mateus esperou 3 segundos longos, um silêncio. Então ele subiu para o quarto, fechou a porta e algo, ali dentro, começou a morrer. Você talvez não tenha percebido. A mãe dele certamente não percebeu. Mas Carl Jung, ele teria notado. Porque o que aconteceu ali não foi um simples descuido, foi programação. Programação silenciosa. Daquele tipo que molda narcisistas, sem que ninguém perceba, sem traumas evidentes, sem abusos óbvios, apenas micromomentos repetidos, dia após dia, até que a criança deixe de ser criança e se torne um programa, executando comandos que ela nunca escolheu. Neste vídeo, você vai descobrir como narcisistas são moldados. Através da programação silenciosa que acontece bem ali, na sua própria casa, neste exato momento. Primeiro, os microcomportamentos invisíveis, que pais narcisistas repetem automaticamente, sem a menor consciência. Segundo, como complexos familiares são transmitidos através da identificação inconsciente, ainda na infância. E terceiro, o momento exato em que a criança deixa de ser ela mesma e vira uma extensão programada dos pais. Eu sei o que você está sentindo. Aquela sensação incômoda de que talvez você não tenha escolhido quem você é, de que sua personalidade inteira pode ser apenas um conjunto de respostas automáticas, programadas na infância, de que você está vivendo a vida de outra pessoa, sem sequer perceber. Você não está errado. Jung chamava isso de identificação inconsciente com complexos familiares. E é exatamente assim que o narcisismo se forma. A maioria das pessoas pensa que o narcisismo surge do trauma, do abuso, da negligência óbvia, mas Jung descobriu algo muito mais perturbador. O narcisismo é criado através de programação silenciosa, micromomentos, padrões sutis, respostas automáticas dos pais, que a criança absorve sem questionar. E o mais assustador, pais que criam narcisistas geralmente não sabem que estão fazendo isso. Eles apenas repetem o que foi feito com eles. Mateus não sabia nada disso aos 8 anos. Ele só sabia que algo estava errado. Que 9,5 não era suficiente, que ele não era suficiente, mas vamos voltar, porque a programação de Mateus não começou naquela manhã de terça, começou muito antes, no dia em que ele nasceu, e sua mãe olhou para ele e viu, não um bebê, mas uma oportunidade de consertar sua própria infância ferida. Quando Mateus tinha 11 meses, ele chorou porque estava com fome. A mãe estava ao telefone com uma amiga. Ela olhou para Mateus, fez um sinal de silêncio com o dedo, e Mateus parou de chorar. Naquele momento, algo foi programado. Suas necessidades são interrupções inconvenientes. Espere, adapte-se, desapareça. Quando Mateus tinha 2 anos e meio, ele derrubou o suco no chão, um acidente. A mãe suspirou alto e disse: "Mateus, você não consegue fazer nada direito?" Ele tinha apenas 2 anos e meio, mas a programação entrou. Você é defeituoso. Você precisa ser perfeito para ser aceitável. Quando Mateus tinha 4 anos, ele desenhou um dinossauro e mostrou para o pai. O pai olhou por 1 segundo, disse: "Legal", e voltou para o computador. Mateus ficou parado, segurando o desenho, esperando. O pai não olhou de novo. Mateus amassou o papel e jogou no lixo. Programação instalada. Suas conquistas não importam, a menos que gerem uma reação visível. Você precisa fazer mais.
ser mais, para ser visto. E assim foi. Micromomento após micromomento, ano após ano, até que Mateus, aos 8 anos, já não era mais Mateus. Era um conjunto de respostas programadas para sobreviver em um ambiente emocional onde ele nunca foi visto como uma pessoa separada, onde ele existia apenas como uma extensão das necessidades não atendidas dos pais. Jung diria: Mateus está desenvolvendo identificação inconsciente com o complexo familiar materno. Mas vamos traduzir. Mateus está se tornando uma cópia exata dos padrões inconscientes da mãe. Ele não está aprendendo com o que ela diz, está absorvendo o que ela faz. E o que ela faz, repetidamente, é tratar Mateus como um objeto, cujo valor depende de sua performance. Aos 10 anos, Mateus tirou 10 em todas as provas. A mãe disse: "Muito bom, filho." E pela primeira vez em semanas, ela sorriu para ele. Mateus sentiu algo: alívio, validação, existência. Então ele concluiu: "Eu só existo quando sou perfeito." E a programação se consolidou. Aos 12 anos, Mateus estava no topo da classe. Melhor aluno, melhor atleta, líder estudantil e completamente vazio por dentro. Porque toda conquista era apenas uma tentativa desesperada de gerar aquele momento raro onde a mãe realmente o via, não como filho, mas como um troféu que validava ela como uma mãe bem-sucedida. Jung observou que crianças não têm a capacidade de separar quem elas são de quem os pais precisam que elas sejam. Então a criança faz uma barganha faustiana inconsciente. Eu mato quem eu sou para me tornar quem você precisa. E Mateus fez essa barganha, sem palavras, sem consciência. Apenas adaptação automática para a sobrevivência psicológica. E aqui vem a parte que a maioria das pessoas não entende sobre a programação narcisista. Não é só sobre invalidação emocional. É sobre algo muito mais sutil e devastador. É sobre a criança ser tratada como uma extensão narcísica dos pais, ao invés de uma pessoa separada, com alteridade própria. A mãe de Mateus nunca bateu nele, nunca gritou, nunca o chamou de burro ou inútil. Mas ela fez algo pior. Ela o tratou como um objeto, cuja função era gerar sentimentos positivos nela. Quando Mateus performava bem, ela se sentia uma boa mãe. Quando Mateus falhava, ela se sentia uma má mãe. Então ela inconscientemente recompensava a performance e punia a falha, não com palavras, com microexpressões, com a presença ou ausência de atenção, com a qualidade do olhar. E Mateus, como toda criança, era um leitor nato de microexpressões parentais, porque a sobrevivência depende disso. Então, ele aprendeu a ler cada mudança no rosto da mãe, cada tom de voz, cada segundo de atenção ou desatenção, e ajustou seu comportamento para maximizar momentos de validação e minimizar momentos de rejeição. Isso não é consciência, é programação automática, inconsciente, instalada antes que a criança tenha a linguagem para questionar. Jung chamava isso de formação do falso eu, através da identificação com a persona parental. Mas o que isso significa na prática? Significa que Mateus desenvolveu uma personalidade inteira, baseada não em quem ele era, mas em quem ele precisava ser, para manter a conexão com a mãe. E essa personalidade programada virou tão automática que Mateus, aos 12 anos, não conseguia mais distinguir entre seus desejos reais e desejos programados. Quando o professor perguntou: "Mateus, o que você quer ser quando crescer?" Mateus respondeu: "Médico."
mas ele nunca escolheu medicina. Ele apenas absorveu que a mãe valorizava profissões de prestígio, que ela ficava orgulhosa quando ele mencionava medicina, que o rosto dela iluminava quando ele falava sobre a USP. Então Mateus decidiu inconscientemente que queria ser médico, mas não era o desejo dele. Era cumprimento de programa instalado. E aqui está o insight junguiano devastador. Narcisismo não é amor próprio excessivo. É a ausência total de um self verdadeiro. É viver inteiramente como um programa, rodando comandos familiares. A grandiosidade narcisista é uma compensação desesperada para um buraco onde o self deveria estar. Mateus, aos 14 anos, estava quebrando recordes acadêmicos, presidente do Grêmio Estudantil, capitão do time de debate e absolutamente incapaz de responder a uma pergunta simples: quem é você quando não está performando? Porque ele nunca foi permitido ser, ele só foi permitido fazer. E fazer sempre com excelência, sempre gerando validação, sempre provando valor. E no processo, a criança que ele era desapareceu completamente, substituída por uma máquina de performance programada para buscar validação externa, porque a validação interna nunca foi instalada. Vamos pausar aqui, porque você pode estar pensando, mas meus pais fizeram isso comigo? E a resposta provavelmente é sim, em algum grau, porque a programação silenciosa não é exceção, é a regra. A maioria dos pais trata os filhos como extensões, ao invés de pessoas separadas, não por maldade, mas por inconsciência, porque eles mesmos foram programados assim. E aqui vem a revelação junguiana mais importante. Complexos familiares são transmitidos através de gerações, não por genética, mas por imitação inconsciente. A criança não escolhe absorver os padrões dos pais, ela automaticamente se identifica com eles, porque a criança não tem um self separado ainda. Ela é como um espelho, reflete tudo o que vê e internaliza como se fosse próprio. A mãe de Mateus foi programada exatamente assim pela avó dele. A avó tratou a mãe como uma extensão. A mãe nunca processou isso, nunca integrou, nunca individuou. Então ela inconscientemente replicou o mesmo padrão com Mateus. Não porque quis, mas porque o complexo materno não resolvido dela automaticamente reproduziu a dinâmica que ela conhecia. Carl Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará de destino. E é exatamente isso. A mãe de Mateus estava sendo dirigida por um complexo materno inconsciente. Ela achava que estava sendo uma boa mãe, que estava incentivando a excelência, que estava preparando o filho para o sucesso. Mas, na verdade, estava apenas transmitindo a ferida não curada dela. E Mateus, aos 16 anos, era uma máquina perfeita. 4.0 GPA, aceito na USP, estágios em hospitais, e completamente dissociado de qualquer emoção real. Porque emoções eram tratadas como inconvenientes, desde que ele tinha 11 meses. Então, ele aprendeu a suprimir, a intelectualizar, a performar uma versão aceitável de si mesmo e enterrar a versão real tão fundo que ele mesmo não conseguia mais acessar. Isso é narcisismo, não amor próprio, mas o assassinato do self verdadeiro e a inflação compensatória do falso eu. Mateus não se amava. Mateus nem sabia quem Mateus era. Ele só sabia quem ele precisava ser. Para manter a ilusão de conexão com pais que nunca o viram como uma pessoa separada. E a programação continuou, porque a programação não para na infância. Ela se automatiza, vira um sistema operacional. Mateus, aos 18 anos,
foi para a USP. E lá ele continuou. Performance, excelência, validação externa. Mas o vazio interno crescia, porque quanto mais ele performava, menos ele existia. Quanto mais ele conquistava, menos ele sabia quem estava conquistando. Jung diria, Mateus está vivendo inteiramente da persona. O self verdadeiro foi reprimido para a sombra, e a persona inflada dominou a consciência. Mas a persona é uma máscara, não é você. E viver só da máscara é exaustão, é vazio, é colapso eventual. Calma, porque agora vem a virada que muda tudo sobre a programação silenciosa. Mateus, aos 22 anos, estava no 3º ano de medicina na USP, topo da classe, pesquisa publicada, futuro brilhante. E teve um ataque de pânico no meio da aula de anatomia. O primeiro da vida dele. Não conseguia respirar. Coração acelerado. Certeza de que ia morrer. Foi levado para a emergência. Todos os exames, normais, diagnóstico, ataque de pânico. Mas Mateus não entendia. Por quê? Tudo estava perfeito. Ele estava fazendo tudo certo, sendo tudo o que deveria ser. E então a terapeuta da universidade fez uma pergunta que quebrou o programa. Mateus, o que você quer? E Mateus não conseguiu responder, porque ele nunca tinha considerado a pergunta. A vida inteira foi sobre o que ele deveria querer. O que os pais esperavam, o que geraria validação. Mas o que Mateus queria, ele não sabia. E naquele silêncio, algo acordou, algo enterrado há tanto tempo, que Mateus nem sabia que existia. Uma voz pequena, fraca, quase morta, dizendo, eu não quero ser médico, eu nunca quis. E então Mateus entrou em colapso. Não físico, psicológico, porque aquela voz pequena estava revelando uma verdade devastadora. Ele tinha vivido 22 anos inteiros como um programa, não como uma pessoa. Cada decisão, cada conquista, cada momento de suposto orgulho, nada era dele. Tudo era o cumprimento de comandos instalados na infância. Jung chamava isso de enantiodromia, o momento em que a psique não aguenta mais viver da mentira e força um confronto com a verdade. A persona inflada colapsa. E o self verdadeiro, enterrado na sombra, emerge gritando, pare de me assassinar, mas vamos entender o que realmente aconteceu com Mateus. Porque a programação silenciosa não é uma metáfora. É um processo literal, neurológico, psicológico, que acontece através de mecanismos específicos que Jung identificou. Primeiro mecanismo, identificação inconsciente. Uma criança de 0 a 7 anos não tem capacidade de distinguir entre eu e outro. Então tudo o que os pais fazem, a criança absorve como se fosse próprio. Os pais tratam a emoção como um inconveniente. A criança internaliza. Minhas emoções são inconvenientes. Os pais valorizam apenas a performance. A criança conclui, meu valor é a minha performance. E isso não acontece através de palavras. Acontece através de micromomentos, microexpressões, tom de voz, qualidade de atenção, presença ou ausência de deleite nos olhos dos pais. A criança está constantemente escaneando o rosto dos pais, procurando sinais de aprovação ou rejeição e ajustando o comportamento automaticamente, segundo o mecanismo, formação do falso eu adaptativo. Quando a criança percebe que o self verdadeiro gera rejeição e o falso eu gera aprovação, ela escolhe a sobrevivência, mata o self verdadeiro, infla o falso eu e eventualmente esquece que fez essa escolha. O falso eu vira a identidade. O self verdadeiro vai para a sombra.
E a pessoa vive inteira como um impostor, sem saber. Mateus fez exatamente isso. Aos 4 anos, quando o desenho dele foi ignorado pelo pai, algo morreu. A curiosidade genuína, a expressão espontânea, a alegria de criar, morreu. E no lugar nasceu a pergunta: o que eu preciso fazer para ser visto? E a resposta foi: seja perfeito, seja mais, conquiste, performe. E Mateus performou, por 18 anos, sem parar, sem questionar. Terceiro mecanismo: automatização do complexo. Depois de anos repetindo o mesmo padrão, ele deixa de ser uma escolha consciente e vira um complexo autônomo. Jung descobriu que os complexos funcionam como subpersonalidades. Eles têm vida própria, rodam automaticamente, sem consciência necessária. O complexo de Mateus era: eu só tenho valor se eu tiver um desempenho perfeito. E esse complexo rodava 24 horas por dia, dirigindo cada decisão, cada relacionamento, cada momento da existência dele. Mateus não escolhia ser perfeccionista. O complexo escolhia por ele. E aqui vem o insight junguiano mais perturbador. A maioria das pessoas vive inteiramente dominada por complexos instalados na infância. Elas acham que estão fazendo escolhas, mas são os complexos fazendo as escolhas. Elas acham que estão vivendo a própria vida, mas estão vivendo uma vida programada pelos pais. E os pais? Os pais também estão dominados por complexos instalados pelos avós, que foram instalados pelos bisavós, que foram instalados por gerações antes. Transmissão geracional de programação inconsciente. Ferida passando de pai para filho, para neto, sem ninguém escolher, sem ninguém questionar, até que alguém acorda. E Mateus estava acordando. Mas acordar é doloroso, porque significa confrontar que você viveu a vida inteira como uma mentira. Que a pessoa que você achava que era não existe, que você precisa começar do zero, aos 22 anos, no meio da USP, com o futuro inteiro planejado baseado em um programa que você nunca escolheu. Carl Jung dizia: a neurose é o sofrimento da alma que não se encontrou. E Mateus estava em neurose profunda. Os ataques de pânico eram o corpo gritando: pare! Você está vivendo a vida de outra pessoa. Você está matando quem você é para ser quem eles precisam. Mas o despertar não é a cura. É só o começo. Porque os complexos não desaparecem quando você toma consciência deles. Eles resistem, lutam, porque eles são estruturas antigas, enraizadas, automatizadas, e eles têm uma função: sobrevivência psicológica. Mateus desenvolveu o complexo de performance porque era a única forma de manter a conexão com os pais. Deixar o complexo ir significa enfrentar o terror original. Se eu não tiver um bom desempenho, sou abandonado. E esse terror é real para uma criança de 4 anos, porque a criança depende dos pais para a sobrevivência literal. Então, quando a criança sente que será rejeitada se for autêntica, ela escolhe a falsidade, porque a falsidade mantém os pais por perto. E os pais por perto significam sobrevivência. Mas Mateus não tem mais 4 anos, ele tem 22. E os pais não podem mais abandoná-lo literalmente. Mas o complexo ainda opera como se ele tivesse 4 anos. Como se a rejeição parental significasse a morte. Então o complexo resiste a qualquer mudança, porque a mudança significa o risco de abandono, e o abandono significa a morte. Jung chamava isso de complexo paterno ou materno negativo. A internalização da voz crítica dos pais, que continua operando mesmo quando os pais não estão mais presentes. Mateus carregava a voz da mãe dentro dele, uma voz que dizia: você só é bom se tiver um bom desempenho.
E essa voz rodava automaticamente, criticando, exigindo, nunca satisfazendo. E a maioria das pessoas nem percebe que carrega a voz dos pais. Elas acham que é a voz delas, pensamentos próprios. Mas Carl Jung mostrou, a maioria dos pensamentos não são seus. São internalizações de vozes parentais que você absorveu na infância e agora reproduz automaticamente. Mateus começou a perceber isso na terapia. Cada vez que pensava, eu preciso ser perfeito, a terapeuta perguntava, quem disse isso? E Mateus pausava e percebia, não fui eu, foi a minha mãe. Ela nunca disse com palavras, mas comunicou com cada micromomento, cada microexpressão, cada momento de aprovação ou desaprovação, cada reforço de performance e punição de falha. E quanto mais Mateus questionava, mais ele via que a personalidade inteira dele era construída sobre programação parental, que ele não sabia quem era sem o programa, que ele tinha medo de descobrir porque significaria deixar ir tudo o que ele construiu. E tudo o que ele construiu era baseado em uma mentira. Isso é o que Jung chamava de confronto com a sombra. A sombra não é só o lado escuro que você reprime. É também o self verdadeiro que você matou para sobreviver. E confrontar a sombra significa reconhecer que você assassinou parte de você e que essa parte está enterrada, viva, gritando para ser resgatada. Mateus estava ouvindo esse grito pela primeira vez em 18 anos. E era ensurdecedor. Mas espera, porque ainda não chegamos na parte mais importante sobre a programação silenciosa. E é isso que você precisa entender se quiser quebrar o ciclo. A programação não é só sobre o que os pais fazem, é sobre o que os pais não fazem. E aqui, Carl Jung revelou um insight devastador. A ausência é uma programação tão poderosa quanto a presença. Quando o papai de Mateus ignorou um desenho dele, não foi neutro, foi uma mensagem ativa. Sua expressão criativa não tem valor. E essa mensagem, repetida 1000 vezes através de microausências, programou Mateus tão profundamente quanto qualquer abuso óbvio programaria. E o mais perturbador, os pais nem precisam ser maus para programar o narcisismo. Eles só precisam ser inconscientes. Precisam estar dominados por seus próprios complexos não resolvidos. Então, automaticamente, transmitem esses complexos para a criança através de padrões invisíveis de interação. A mamãe de Mateus não era uma pessoa má. Ela amava o filho, queria o melhor para ele, mas ela estava sendo dirigida pelo complexo materno dela. Um complexo que dizia, eu só tenho valor se meu filho for bem-sucedido. E esse complexo fez dela usar Mateus como um objeto para a validação própria, sem consciência, sem intenção. Apenas a automatização de um padrão instalado na infância dela. E isso é a transmissão geracional de um trauma. Não genética, psicológica. A avó teve o complexo, passou para a mãe passou para Mateus, e se Mateus não quebrar o ciclo, passará para os filhos dele ad infinitum, até que alguém acorde e diga, pare, eu não vou repetir isso. E Mateus estava dizendo pare pela primeira vez. Mas o pare não é simples. Porque significa desmantelar a estrutura inteira de uma personalidade construída sobre um programa. Significa deixar ir uma carreira que você nunca quis, relacionamentos baseados em um falso eu, uma identidade inteira que nunca foi sua, e reconstruir do zero. Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, ao invés de quem foi programado para ser. E a individuação não é confortável, é a morte e o renascimento psicológico. A persona inflada precisa morrer, o self verdadeiro enterrado precisa ressuscitar. E a transição
é um caos. Mateus ficou em terapia por 3 anos. O primeiro ano foi de desconstrução, identificar cada programa, cada complexo, cada voz parental internalizada, nomear, questionar, separar o que era dele do que era deles. E foi brutal, porque quanto mais ele desmontava, menos restava. E o medo era, se eu tiro o programa, o que sobra? Carl Jung responderia, sobra você. O self verdadeiro. Mas o self verdadeiro está enterrado há tanto tempo que você nem sabe como ele é. Então você precisa escavar, através de camadas de condicionamento, até encontrar a criança autêntica que foi assassinada e ressuscitá-la. E Mateus escavou. Começou pequeno. A terapeuta perguntou, o que você gostava de fazer aos 4 anos, antes de aprender que precisava ser perfeito? E Mateus lembrou, desenhar dinossauros, sem preocupação com a qualidade. Apenas a alegria de criar. Então a terapeuta disse, desenhe um dinossauro. E Mateus, aos 23 anos, pegou lápis e papel e tentou, mas não conseguia, porque a voz da mãe dentro dele dizia, isso é perda de tempo, você deveria estar estudando. E Mateus percebeu, eu nem consigo desenhar um dinossauro sem ouvir ela me dizendo para parar. E isso é o que Jung chamava de possessão pelo complexo. Quando você nem consegue fazer uma ação simples, sem a voz parental internalizada intervindo, você não é livre. Você é uma marionete de um programa instalado décadas atrás. Mas Jung também mostrou a solução. Você não pode matar o complexo, mas pode integrá-lo conscientemente. Pode reconhecer a voz parental, agradecer por ter te mantido vivo quando criança, e então escolher conscientemente não obedecer mais. Eu ouço você dizendo que desenhar é perda de tempo, mas eu não concordo, e vou desenhar assim mesmo. E Mateus desenhou, e ficou horrível, desproporcional, infantil, mas era dele. Pela primeira vez em 19 anos, ele fez algo que não visava a validação externa, apenas a expressão autêntica, e chorou desenhando, porque estava resgatando uma parte de si mesmo, que ele tinha assassinado aos 4 anos. Esse é o processo de individuação, micromomentos de autenticidade contra a pressão dos complexos, repetidos milhares de vezes, até que o falso eu fortaleça. E os complexos percam o domínio, não desaparecem, mas deixam de dirigir a vida automaticamente. O segundo ano de terapia foi experimentação. Mateus começou a fazer pequenas escolhas, que não visavam a aprovação familiar. Trocou medicina por artes, não porque arte era a paixão dele, mas porque medicina definitivamente não era. E observou a reação da mãe. Ela entrou em pânico, ligou chorando, disse que ele estava jogando o futuro fora, que ela tinha sacrificado tudo por ele, que ele era ingrato. E Mateus sentiu uma culpa esmagadora. Mas a terapeuta perguntou, quem está sentindo a culpa? Você ou o complexo programado? E Mateus pausou e percebeu, o complexo. Porque eu racionalmente sei que escolher a própria vida não é ingratidão, mas fui programado a sentir que qualquer desvio das expectativas parentais é traição, e essa programação está rodando automaticamente como culpa. Jung diria, em culpa narcísica, uma culpa instalada por pais narcisistas para manter o controle, mesmo quando a criança cresce. E essa culpa é uma armadilha, porque se você cede a ela, volta para o programa, se resiste, sente como se estivesse matando os pais. Mas a verdade é, você não está matando os pais, está matando o programa que eles instalaram. E Mateus resistiu, continuou na arte, e a culpa diminuiu com o tempo. Porque ele repetidamente escolheu a autenticidade sobre a aprovação,
e cada escolha fortalecia o falso eu e enfraquecia o complexo. O terceiro ano foi integração. Mateus não era mais dominado pelo programa, mas o programa ainda existia. As vozes parentais ainda apareciam, mas ele reconhecia, dialogava, escolhia conscientemente quando obedecer e quando ignorar. E isso é a wholeness junguiana. Não é pureza, mas a integração consciente de todas as partes. Mateus, aos 26 anos, era uma pessoa diferente de Mateus aos 22. Não porque ele mudou, mas porque ele finalmente se tornou. Ele deixou de ser um programa rodando e virou uma pessoa vivendo. E a diferença era palpável. As pessoas ao redor dele sentiam, porque a presença genuína tem uma qualidade que a performance não tem. E então aconteceu algo que Jung previu. Mateus começou a atrair pessoas autênticas, porque quando você vive da persona, atrai outras personas. Mas quando você vive do falso eu, atrai outros selves verdadeiros. E Mateus, pela primeira vez na vida, tinha amizades reais, não baseadas em status ou performance, mas em conexão genuína entre seres humanos. E ele conheceu Camila. E Camila era o oposto de todas as mulheres que ele tinha namorado. Ela não se impressionava com as conquistas dele. Ela se interessava por quem ele era, quando não estava conquistando nada. E isso assustou Mateus. Porque ele não sabia como ser amado por quem ele era. Só sabia como ser admirado pelo que ele fazia. Mas Jung diria, isso é o amor da persona versus o amor do falso eu. A persona atrai admiração. O falso eu atrai amor. E Mateus estava aprendendo a diferença. Camila o via. Não a versão performática, mas ele verdadeiro. E ser visto assim era terrífico e libertador ao mesmo tempo. E aqui vem a virada mais profunda sobre programação silenciosa e a quebra de ciclo. Mateus e Camila tiveram um filho, Pedro. E quando Pedro nasceu, Mateus sentiu duas coisas simultaneamente: amor absoluto e terror paralisante. Terror de repetir o padrão, de programar Pedro, assim como ele foi programado, de transformar o filho em uma extensão narcísica ao invés de uma pessoa separada. E Mateus viu que o conhecimento não era proteção, porque ele conhecia toda a teoria junguiana. Entendia os complexos, entendia a transmissão geracional. Mas quando Pedro chorou às 3 da manhã, pela 10ª noite seguida, Mateus sentiu irritação. E por um micromomento quis dizer a Pedro, pare de chorar, você está sendo inconveniente. E então congelou, porque percebeu, isso é exatamente o que a minha mãe fez comigo, e eu quase repeti sem nem pensar. O complexo estava tentando rodar automaticamente, programar a próxima geração, mas a diferença crucial, Mateus percebeu. Ele viu o complexo tentando operar e escolheu conscientemente não obedecer. Respirou, pegou Pedro, validou o choro, disse, você pode chorar. Suas necessidades não são inconvenientes. Você é visto, você é amado por quem você é. E Pedro não entendeu as palavras. Tinha 3 meses, mas entendeu o tom, a qualidade da presença. E algo foi instalado. Minhas emoções são válidas. Eu sou visto. Eu existo como uma pessoa separada. E isso é a quebra de ciclo. Não é perfeição. Mateus ainda cometeu erros. Ainda teve momentos onde o complexo rodou automaticamente. Mas ele percebeu rápido, corrigiu, reparou. E Pedro cresceu sabendo algo que Mateus nunca soube. Eu sou amado por quem eu sou, não pelo que eu faço. Jung dizia, o maior peso que uma criança carrega é a vida não vivida dos pais. E Mateus decidiu viver a própria vida, para que Pedro não tivesse que carregar esse peso, para que Pedro pudesse ser Pedro,
Não Mateus 2:0, não um programa, mas uma pessoa singular, com alteridade própria. E você? Você está vivendo um programa instalado na infância ou está vivendo a vida própria? E se está vivendo um programa, quando você vai acordar, você acabou de descobrir como a programação silenciosa molda narcisistas através de microcomportamentos invisíveis, repetidos por pais inconscientes. Viu como os complexos familiares são transmitidos geracionalmente e como a individuação quebra o ciclo. Cada vídeo assim exige revelar verdades que a maioria dos psicólogos evita, porque são desconfortáveis demais. Que você pode não ser você, que seus pais podem ter te programado sem intenção, que sua personalidade inteira pode ser falsa. Os super tanks ali embaixo não é só apoio financeiro, é você que está dizendo que essa verdade sobre a programação inconsciente precisa ser conhecida. Quando você clica naquele coração dourado, você ajuda a acordar pessoas que ainda vivem no piloto automático, aprisionadas por complexos familiares. Você não é só um espectador. Você é um sobrevivente consciente, quebrando ciclos geracionais. Agora, vem a aplicação prática que muda tudo. Se você reconheceu essa programação silenciosa na sua infância, aqui estão 3 passos baseados em Carl Jung para começar a desprogramação. Primeiro passo: reconhecer a voz parental internalizada. Na próxima vez que você pensar, eu preciso ser perfeito, eu não sou suficiente, eu preciso provar meu valor, pause. Pergunte: quem está dizendo isso? É você ou a voz de alguém que você absorveu? Quando você nomeia a voz familiar, ela perde o poder, porque deixa de ser sua verdade e vira um programa instalado que você pode questionar. Segundo passo: micromomentos de autenticidade. Não precisa largar sua carreira inteira como o Mateus. Comece pequeno. Faça uma coisa por semana, que não vise validação externa. Desenhe mal, cante desafinado, exista imperfeito e observe a resistência. Essa resistência é o complexo lutando para manter o controle. Não ceda, respire e faça assim mesmo. Cada micromomento fortalece o seu verdadeiro eu. Terceiro passo: tolere a culpa narcísica, sem ceder a ela. Quando você começa a viver autenticamente, seus pais podem reagir, podem dizer que você mudou, que está sendo egoísta, que está decepcionando, e você sentirá uma culpa esmagadora. Mas lembre-se, essa culpa foi instalada para manter você obediente. Não é um sinal de que você está errado. É um sinal de que você está certo. Você está finalmente escolhendo você. Tolere a culpa. Ela diminui com o tempo. E se você é pai ou mãe, valide as emoções do seu filho em tempo real. Quando a criança chora, não diga pare de chorar. Diga: eu vejo você. Suas emoções são válidas. Quando a criança falha, não diga você deveria ter feito melhor. Diga: falhar é parte de aprender. Você é amado independente do seu desempenho. Quando a criança expressa um desejo diferente do seu, não corrija, celebre. Você é uma pessoa separada, com vontade própria. E isso é lindo. Isso não é mimo. É reconhecimento da alteridade. É tratar a criança como uma pessoa, ao invés de uma extensão. E é a única forma de não programar a próxima geração. Mateus hoje tem 35 anos. Theo tem 9. E Theo é tudo que Mateus não foi permitido ser. Curioso sem medo de errar, expressivo sem vergonha, autêntico sem precisar performar. E Mateus observa o filho e sente algo que Carl Jung chamaria de individuação através da paternidade. Ele está se curando através de dar a Theo o que ele nunca recebeu.
e o ciclo está quebrado, não perfeitamente, mas conscientemente. E a consciência é tudo. Porque a programação silenciosa só funciona quando é inconsciente. Quando você vê, você pode escolher, e a escolha é liberdade. Agora me diz, você reconheceu a programação silenciosa na sua infância? Time, eu ainda vivo o programa dos meus pais. Ou time, eu estou desprogramando. Comenta aqui.